O que a Bíblia revela do nosso coração? A verdade que transforma vidas. Desde os tempos antigos, a Bíblia revela que o coração não é apenas um órgão que pulsa sangue, mas o centro da existência humana. Quando as Escrituras falam de coração, elas estão se referindo ao lugar mais profundo da vida interior, onde se formam pensamentos, emoções, decisões e intenções. É como se o coração fosse um trono invisível dentro de cada ser humano, de onde partem as ordens que moldam todo o nosso viver. Em Provérbios 4 versos 23, encontramos uma das declarações mais poderosas: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso significa que cada palavra, cada atitude e cada escolha que tomamos nasce daquilo que alimentamos em nosso interior. O coração, na visão bíblica, é a raiz de tudo o que somos e fazemos, e por isso Deus coloca tanta ênfase em sua proteção e pureza. Ele não olha apenas para a aparência, como os homens fazem, mas sonda o coração, revelando aquilo que muitas vezes escondemos até de nós mesmos. Em 1 Samuel 16 verso 7, o Senhor disse a Samuel: o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aqui compreendemos que diante de Deus não há máscaras, não há encenações, não há como disfarçar quem realmente somos. O coração é o verdadeiro espelho da nossa identidade espiritual, e é nele que se encontra a raiz da fé, da obediência e também das rebeliões ocultas. Ao longo das Escrituras, vemos o coração descrito como o campo de batalha entre o bem e o mal. Jesus, em Mateus 15 versos 19, alerta: porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Isso mostra que não é o ambiente externo, nem as circunstâncias que nos definem, mas o estado interior que cultivamos. Ao mesmo tempo, esse mesmo coração pode ser transformado, restaurado e cheio da presença de Deus. Ezequiel 36, 26 traz uma promessa divina: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Aqui vemos que Deus não apenas conserta, mas substitui o que estava endurecido por algo vivo e sensível à sua voz. É no coração que nasce a fé, como Romanos 10 versos 10 declara: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, antes mesmo de a fé ser falada, ela é sentida e firmada no coração. Quando guardamos ressentimentos, mágoas ou intenções impuras, contaminamos todo o nosso ser. Mas quando entregamos o coração ao Senhor, ele se torna fonte de vida, alegria e paz. Por isso, a Bíblia fala tanto sobre quebrantar o coração diante de Deus, como em Salmo 51, 17, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O coração, portanto, é tanto um lugar de perigo quanto de encontro com a graça, dependendo de quem o governa. Imagine, por um instante, como seria viver consciente de que cada pensamento e cada sentimento que você nutre em seu coração se torna a semente do seu futuro. O coração, segundo a Bíblia, é um terreno onde diariamente lançamos sementes, algumas de fé, outras de dúvida, algumas de amor, outras de rancor, algumas de confiança em Deus, outras de autossuficiência. A colheita virá inevitavelmente, porque, como diz Provérbios 23 verso 7, assim como imagina em seu coração, assim ele é. Aquilo que cultivamos em silêncio, no íntimo, se reflete em nossas palavras e atitudes. É por isso que Jesus insistia tanto em mudar o interior antes do exterior. Ele sabia que a verdadeira transformação não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Por isso, quando ele falou sobre as bem-aventuranças, deixou claro que a pureza começa no coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5 versos 8. Esse versículo não fala de perfeição moral aparente, mas de sinceridade e entrega total diante de Deus. Limpar o coração é permitir que ele retire as impurezas que o mundo e o pecado insistem em plantar. Um coração limpo é aquele que, mesmo em meio a falhas e lutas, escolhe se manter aberto para o agir do Espírito Santo. Assim, compreendemos que nosso coração é nosso maior tesouro, e dele depende o nosso destino eterno. Guardar o coração é guardar a essência do nosso relacionamento com Deus, porque é nele que decidimos amá-lo, servi-lo e segui-lo, independentemente das circunstâncias. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que ela não apenas fala do coração de maneira abstrata, mas nos apresenta histórias reais de homens e mulheres que viveram experiências marcantes relacionadas a ele. O coração de cada personagem bíblico se torna um espelho onde enxergamos nossos próprios conflitos e aprendemos lições eternas. Pense em Davi, por exemplo. Ele não foi chamado de homem segundo o coração de Deus, por ser perfeito, mas por possuir um coração quebrantado, disposto a reconhecer seus erros e se render ao Senhor.
Em Salmo 51, após seu pecado com Batseba, ele clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esse pedido mostra que Davi entendia que a verdadeira vitória não estava em suas conquistas militares ou em sua posição como rei, mas no estado do seu coração diante de Deus. Já Salomão, filho de Davi, mostra o outro lado da moeda. No início de sua vida, pediu a Deus sabedoria para governar o povo, e a Escritura afirma que o Senhor se agradou desse pedido, porque ele partiu de um coração sincero. Mas, com o passar dos anos, Salomão se deixou seduzir por riquezas, alianças e mulheres estrangeiras que desviaram seu coração para longe do Senhor. Em 1 Reis 11 versos 4 lemos: sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Aqui percebemos uma verdade dolorosa: mesmo o homem mais sábio pode perder o rumo quando permite que seu coração seja dividido. E quando olhamos para Jesus, vemos o exemplo perfeito de um coração alinhado ao Pai. Ele mesmo declarou em Mateus 11 versos 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O coração de Cristo não era marcado por orgulho, mas por humildade, não por dureza, mas por mansidão. Ele sentia compaixão pelas multidões, chorava diante da dor de amigos como Lázaro e, até na cruz, mostrou um coração cheio de perdão. O coração de Cristo é o modelo perfeito para todo aquele que deseja viver em sintonia com a vontade de Deus. Quando falamos do coração na perspectiva bíblica, precisamos trazer isso para a prática. Guardar o coração significa filtrar aquilo que entra e permanece nele. Somos constantemente bombardeados por notícias negativas, frustrações e tentações. Se não estivermos atentos, essas sementes podem encontrar espaço e gerar frutos amargos. É como cuidar de um jardim. Não basta plantar flores, é preciso arrancar as ervas daninhas. Isso significa vigiar os pensamentos e emoções que escolhemos alimentar. Muitas vezes, alguém nos fere e deixamos que a ferida se transforme em raiz de amargura. A Bíblia alerta em Hebreus 12 versos 15 sobre isso. O perdão é essencial para a saúde do coração. Cultivar um coração puro também envolve intencionalidade. A leitura da palavra, a oração e a adoração são águas vivas que purificam e renovam. Quando oramos como em Salmo 139 versos 23, pedindo que Deus sonde o nosso coração, abrimos espaço para a transformação. O coração também é influenciado pelo que vemos e ouvimos, por isso precisamos escolher bem o que alimenta nossa mente. E Jeremias 29, 13 nos lembra que devemos buscar a Deus de todo o coração, porque só assim o encontraremos. Chegamos ao ponto mais importante, a conclusão. O coração é o centro da vida, e Deus sonda aquilo que ninguém vê. Provérbios 23 versos 26 traz um convite direto: filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Imagine viver com o coração entregue completamente a Deus, livre da amargura, cheio de esperança e guiado pelo Espírito Santo. Esse é o chamado do Senhor para mim e para você. A decisão está diante de você. Vai continuar tentando proteger o coração sozinho ou vai confiar no único que pode realmente guardá-lo? Esse é o momento de dizer: Senhor, eu entrego meu coração a Ti. Tira de mim o que não Te agrada, limpa o que está sujo, cura o que está ferido e renova em mim um espírito reto. Porque bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. Se esse vídeo falou com você, compartilhe essa mensagem, deixe o seu like, se inscreva no canal.